Olá, meu nome é Kelder, sou estudante do curso Sistemas de Informação do Grupo Educacional Unis Varginha. Iremos falar sobre o formato de dados JSON. Bom, meu grupo é composto por mim, Alisson e Jean. A nossa disciplina é Linguagem de Programação 2. O que é um JSON? Partindo da definição segundo json.org. Bom, JSON, JavaScript Object Notation ou notação de objeto JavaScript. É um formato textual de transferência de informações constituído em chave e valor. É baseado na linguagem de programação JavaScript, mas não é exclusivamente dela, ou seja, se aplica em várias outras linguagens. Esses objetos JSON são delimitados por chaves. Podem conter funções, tipos primitivos de dados, array, tudo que é possível armazenar em uma variável, até mesmo outros objetos. Esse formato de dados JSON podem conter vários objetos dentro dele. Eles são acessíveis de modo hierárquico. Por exemplo, eu consigo acessar um filho de um objeto de dado, um dado específico, uma árvore de objeto ou uma informação específica de um determinado objeto. O formato JSON é mais utilizado em aplicações web, por exemplo, personamento de código, controle de dependência, a própria comunicação back-end e front-end é feita através de um objeto JSON, através dessas strings que são transmitidas do cliente para o servidor. Tá, mas um exemplo de formato, como realmente é um JSON, fisicamente, visualmente falando. Eu criei um arquivo HTML simples, vou abrir ele no Sublime, incluí a biblioteca jQuery para ficar mais fácil a gente trabalhar. Então eu vou abrir ele no navegador, basicamente ele vai aparecer uma página em branco, mas eu abrindo o console, eu vou conseguir ver o que realmente nos interessa aqui. Então, vou dar um reload, então ele carregou a nossa biblioteca jQuery e vou trabalhar mais na aba console. Voltando no Sublime aqui, eu vou abrir uma tag script. Aqui dentro vão conter todo o meu código JavaScript e eu vou criar um evento no próprio document, que é o evento read, ou seja, quando a minha página estiver 100% carregada, ele vai disparar esse evento. E esse evento ele vai me retornar uma função, onde dentro dessa função eu vou trabalhar os meus códigos. Eu vou criar uma variável do tipo pessoa, que vai receber nada, uma string vazia. E vou dar um console.log nessa variável, para a gente ver o que tem dentro dela. Beleza, não tem nada dentro da minha variável. Eu vou falar agora que essa variável recebe abre e fecha chaves. Nesse momento, essa variável passa a ser um objeto JSON. E dentro desse JSON eu já tenho vários métodos próprios. Aqui no Sublime eu já deixei mais ou menos pronto aqui um objeto do tipo pessoa com nome, que é uma string, idade, que é um int, altura, que é um tipo real, e filhos, que é um tipo objeto, é um array de objetos JSON. Eu vou criar aqui mais um atributo, que vai ser andar. Esse atributo vai me retornar uma função, onde eu simplesmente vou dar um alert na tela, andando, vírgula. Eu vou colocar essa variável no console, que vai ficar bem mais fácil da gente visualizar. Então, eu vou colar essa variável ali e eu vou perguntar qual que é o tipo dessa variável. Qual que é o tipo de pessoa? Vai me falar que é um objeto. Beleza, eu posso acessar os níveis desse objeto. Por exemplo, eu quero saber o nome dessa pessoa. Eu quero saber o nome do primeiro filho. Então, pessoa.filhos na posição 0, que é um array, toda array inicia em 0, nome. Quero saber o nome do segundo filho. Então, posição 1.nome, Pedro. Beleza, eu quero saber agora a idade do Pedro. 10 anos.
que é um tipo inteiro. Eu posso acessar as ações. Então, pessoa andar. Ele vai me falar que é uma função. Então, function andar. Se eu colocar abre e fecha parênteses, ele vai executar essa função. Então, andando. Essa pessoa está andando. Beleza. Agora já sabemos como é a estrutura de um formato JSON. Mas aonde ele é utilizado? Ele, conforme eu já havia falado, ele é bastante utilizado em sistemas web, em sites, até mesmo em sites, por conta da leveza e fácil entendimento dessa estrutura. Então, qualquer ganho no desempenho, na troca de informações entre cliente e servidor na internet é muito significativo. Outro formato que é bastante utilizado na internet, em web service, por exemplo, é o XML. A diferença do XML para o JSON é que o JSON ele não utiliza essas tags que o XML tem. Então, consequentemente, ele vai ser bem mais leve que um arquivo XML. Isso, consequentemente, o ganho na performance. Eu tenho dois arquivos aqui com as mesmas informações, um XML e um JSON. Então, eu vou abrir aqui o tipo pessoa, que é aquele mesmo tipo que a gente criou, e vou abrir o arquivo XML, que basicamente as mesmas informações. Se eu olhar o tamanho dos arquivos, um é 228 bytes e o outro é 164 bytes. Isso na internet tem um ganho em segundos, em milissegundos, que é muito importante para qualquer aplicação web. Beleza, falando de ainda comunicação entre cliente e servidor, eu vou mostrar um exemplo de chamada bem simples, sem se preocupar com nenhuma regra, nenhuma segurança. Vou fazer uma chamada via Ajax retornando JSON. Eu vou entrar num site que é o FJSON, se não me engano, Fast. Beleza, esse site me permite criar alguns JSONs aqui para testar essas chamadas. Então, vou acessar esse site aqui. Ele vai me retornar one, two, de acordo com o que eu for colocando aqui. Teste, por exemplo. Teste com valor Alisson. Beleza. Eu vou voltar aqui no meu console, vou limpar e vou criar uma chamada Ajax. jQuery. Então, Ajax, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Eu vou falar que a minha chamada é do tipo get, que eu vou chamar via URL. Vou falar que o data type, que é o tipo de dados que eu vou trafegar aqui, vai ser JSON. E vou falar que a minha URL é essa que a gente acabou de olhar. Vou copiar aqui e colar, vírgula. E o retorno dessa chamada, se ocorrer tudo bem, sem nenhum erro, eu vou disparar uma function e vou armazenar esse retorno dentro de teste, uma variável qualquer. Beleza. Só para exemplificar, eu vou executar essa chamada. Ele retornou aqui o objeto do meu jQuery, do meu Ajax. Mas se eu for na aba rede, ele vai me mostrar a chamada. Então ele me retornou HTTP 200, que está ok, 304, porque está em cache ainda o meu jQuery. Então se eu vim aqui, eu não mandei nenhum parâmetro, e a minha resposta é um arquivo JSON, é uma estrutura JSON, teste, one, two, key e value. Foi aquele que a gente criou. Se eu pegar aqui, entrar no console de novo e alterar aqui para mais um exemplo, teste 01 barra teste 02, eu venho na aba redes, então eu fiz uma chamada, outra chamada HTTP e o servidor me retornou um arquivo JSON. Então essa foi uma chamada bem simples, só para exemplificar como que são trafegadas essas informações entre cliente e servidor através de estruturas JSON.
Em resumo, graças à utilização do JSON nos aplicativos mobile, a popularização dele tem crescido cada vez mais, porque esses aplicativos eles utilizam JSON como a principal forma de comunicação. E padronizando essa forma de troca de mensagem, essa linguagem de conversação entre cliente e servidor, que um mesmo seja consumido por diversos serviços diferentes, não só os aplicativos. Aplicações desktop também é possível consumir esses serviços padronizando a comunicação através da estrutura JSON. Bom, finalizando esse screencast, espero que ficou, pelo menos tenha clareado as ideias sobre essa estrutura JSON, sobre a utilização desse serviço, tanto cliente quanto servidor. A gente não mostrou muito questão do servidor, mas entendendo muito bem como funciona tanto no front-end quanto na web, fica fácil implementar essa estrutura em qualquer outra linguagem. Bom, espero que tenham gostado e até mais.